na verdade, eu nunca quis... Eu falo assim, ai, psicologia, mas eu nunca quis fazer psicologia. Né? Eu fui uma aluna, assim, que queria muitas coisas e não queria nada, e me culpava muito, né? Nossa, parece que é uma pessoa perdida, assim, não sabe o que quer, não sabe pra onde vai. E iniciei o curso de psicologia, não era psicologia por amor, assim, foi o curso que eu, tá, pode colocar. Fui fazendo, fui me dedicando, mas sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito das artes. E eu ouvi isso, sabia, uma vez, quando eu falava assim, cara, depois que eu tava formada... eu falava assim, cara, mas eu não sei, eu não tô satisfeita só fazendo o que eu faço. E aí me falaram isso. Nossa, mas quem faz muitas coisas não faz nada bem. E isso pra mim foi um peso muito grande por tanto tempo. E aí gerou em mim aquela demanda de me especializar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pegar a psicologia, eu tenho que focar na psicologia. Mas aí depois eu fui descobrindo que existem pessoas que são multipotenciais, assim, pessoas que gostam de muitas coisas, que conseguem executar bem muitas coisas. Acho que essa nova geração, ela é muito pautada por isso, né? E aí eu entrei no teatro musical. Né, com essa perspectiva de... Eu estava vendo uma entrevista sobre a Glória Maria, né, recentemente, e ela dizia que ela era profissional em se divertir. E aí eu achei isso genial, né? Então, assim, hoje eu penso assim, né, quem faz muitas coisas com ética, né? Sim. E entendendo o seu espaço, entendendo os limites da sua atuação, faz bem e se faz bem também. Então, acho que carreiras múltiplas é isso, é você conseguir se conectar com seus potenciais diferentes, né? E entender que pode ser uma atividade, pode não ser a minha fonte de renda principal, né? Pode ser um hobby que eu faço super bem, né? Ou pode ser um trabalho que eu executo uma vez na semana, pode ser um trabalho voluntário, e aí a gente reúne na nossa carreira atividades que são extremamente importantes. Então, eu super sou dessas, assim, quem faz muita coisa não faz bem. Mas o que é o bem, né, gente? Assim, tem que ser perfeito, tem não. E eu acho que isso é muito legal pra gente, assim, da minha geração, ou da geração do Ian, que é mais novo, nosso técnico ali, né? Porque, assim, eu também, quando eu comecei a estudar relações públicas, eu comecei porque eu achei uma área muito abrangente. Então, por exemplo, eu vi que tinha pessoas que elas trabalhavam com relações públicas na área de saúde, na área do direito, na área da psicologia também. Então, por exemplo, eu sempre fui muito chegada na área audiovisual. Por mim, eu fazia cinema mesmo. Por mim, eu estaria fazendo filme, alguma coisa assim. E da área da moda. E uma coisa que me agradou muito quando eu comecei a estudar relações públicas foi isso. A área audiovisual e a área da moda. São áreas em que eu posso empregar relações públicas. Então, por exemplo, eu tô aqui que é audiovisual, né mesmo? Sim, perfeito. E eu quase fiz audiovisual na UNB, só que o ano que eu comecei foi a primeira turma. Sim. E aí eu fiquei um pouquinho assim, não, queria conhecer melhor, mas quem sabe um dia eu flerto aí com o cinema de uma forma um pouco mais sistemática. Tá no teatro, né? Teatro, cinema. Eles estão ali, um olhando pro outro. Sim, com certeza. E aí hoje eu faço isso, assim. Eu trabalho, como falei, né? Como psicóloga escolar. Atendo uma vez na semana, 1, 2 vezes na semana na clínica. Ensaio bastante, faço meu teatro musical. Tenho algumas atividades na igreja, por exemplo. Em outros projetos também trabalho com desenvolvimento de competências socioemocionais, treinadora de equipes. Então, assim, hoje eu penso em carreiras múltiplas nesse lugar. Eu não preciso ser 100% em tudo. Eu não preciso. Na verdade, ninguém consegue. A verdade é essa. Eu ouvi uma frase essa semana que, em geral, os pais eles tentam direcionar, especialmente os pais mais antigos, eles tentam direcionar os filhos para uma carreira às vezes por frustração de não ter conseguido e querer projetar isso nos filhos, né? E às vezes empurram os filhos, inclusive, até para uma profissão que o cara nem gostaria de exercer. Mas eu ouvi uma coisa de alguém essa semana que disse assim, porque, na verdade, mais importante do que fazer o que gosta é gostar do que faz. Ok, tudo bem, beleza. Que seria no sentido de que assim, eu vou para uma profissão que eu ganho dinheiro e aprendo a gostar dela. Tá. Mas de repente tu vai sentir um vazio, porque tu queria estar fazendo alguma outra coisa que tu realmente gosta
e não simplesmente só gostar do que está fazendo, que eu acho importante isso. É importante, legal, a pessoa escolheu uma profissão que dá dinheiro e aprende a gostar da profissão, até porque quem é que não gosta de ganhar dinheiro, né? Mas às vezes o cara sente um vaziozinho, de repente ele queria ser marceneiro porque ele gosta de fazer marcenaria. Então, não custa nada que ele, por exemplo, faça isso também no final de semana como um hobby, não apenas como uma carreira profissional. Sim. Mas se aquilo também, de repente, mesmo dando menos dinheiro, a pessoa se apaixonar por aquilo e quiser mudar de profissão, também tá de boa, né? E eu acho que essa visão, assim, de polarizar o que gosta, o que faz dinheiro, o que dá dinheiro, é muito... décadas atrás, assim, os últimos anos, né? Eu acho... E assim, gente, falando assim de um lugar... Obviamente, reconhecendo os privilégios da gente, sem romantizar também uma série de situações relacionadas ao trabalho e finanças também, que aí seria outra pauta pra gente entrar. Exatamente. Mas eu acho, assim, que hoje a nossa geração é uma geração que consegue relacionar uma série de atividades, né? Como o Breira estava colocando. Dentro de uma profissão, ela consegue ter vários braços, né, de atuação e aí ganha dinheiro com isso. E não necessariamente precisam ser coisas que se opõem, né? Fazer o que gosta ou fazer o que dá dinheiro. Tenho as minhas críticas acerca desse empreendedorismo aí compulsório, que todo mundo tem que ser seu próprio chefe, que... Não tem, gente. Não tem que ser, não. Mas eu acho isso, que as pessoas podem conseguir associar as suas formações, os seus interesses, e não necessariamente colocar isso em polos diferentes. Ganhar dinheiro... Eu já bati na mesa. Ganhar dinheiro assim só um pouquinho, não e tem problema, trabalhar. Né? Por isso que hoje a educação financeira é uma pauta que está entrando nas escolas, né? Porque também começa a surgir essa compreensão de que há uma parcela de habilidade para lidar com esse dinheiro que, às vezes, se dissocia da profissão mesmo. Mas, Jéssica, me permita fazer uma observação em relação a um tópicozinho que tu falaste, a questão de todo mundo que pensa em empreendedorismo acha que empreender é somente no seu próprio negócio. É possível você ser empreendedor sendo funcionário, sendo empregado. Pode ser um perfil, né? É verdade. Um jeito de liderança. Um jeito de se posicionar, né? E eu digo isso porque, assim, eu sou formado na área. Eu sou formado eu tenho formação... E olha só a diferença. Eu tenho formação numa área de administração e tenho formação na área de comunicação. E eu aprendi muito isso, que você não necessariamente, para ser um empreendedor, precisa ser empresário, que são coisas distintas. Sim. Você pode ser empreendedor dentro de um negócio que sequer seja seu. Você pode ser empreendedor de diversas formas. Você pode até ser empreendedor de si mesmo. Tu tá ali, tu tá trabalhando numa empresa, mas tu tá se promovendo de diversas outras formas. E são perfis profissionais diferentes, né? Não necessariamente eu preciso querer ser chefe, dona do meu próprio negócio. Ai, só assim eu vou ser... Não necessariamente. Então, acho que é isso. Hoje, a nossa geração está muito mais aberta para conversar sobre esses perfis diferentes, encontrar desdobramentos da sua profissão. Então, eu mesma, dentro da psicologia, posso trabalhar na publicidade, posso trabalhar na administração, posso trabalhar no cinema, diversas frentes. Cara, eu fico com a minha cabeça louca aqui, que se eu pudesse perguntar assim, 1000 coisas ao mesmo tempo, eu perguntaria. Porque, por exemplo, dentro dessa mesma história, nós temos uma coisa que volta lá para o primeiro assunto que Brenda tocou antes da gente fazer o reinício da live, que é o seguinte... Educação positiva? Educação positiva. E nesse sentido, também, o comportamento dos pais e da escola nesse direcionamento de vida, porque o que a gente tem de exemplo, por exemplo, da minha geração para a geração anterior, é daquele cara que, tipo, estudava para ir trabalhar no banco e ele começava como o faxineiro do banco, depois ele virava porteiro, depois ele ia para o caixa, depois ele virava gerente e ele se aposentava no banco e aquilo era o modelo de realização de vida de sucesso. Sim, exatamente. De vida de sucesso. E às vezes a própria família, a própria sociedade empurrava para as pessoas esse pensamento. Os jovens de hoje, eles estão mais livres disso? O que vocês acham? Não sei, tô pensando. Pois é, eu acho que eu levanto a pergunta mesmo, é como reflexão. Sim. Assim, eu acho que, por um lado, a gente tá mais livre a nível cultural, assim, porque há mais informação, né? Mas eu acho que a nossa cultura, na tentativa de nos libertar tanto, criou outras regras que são
podem ser tão opressivas quanto. É Por verdade. exemplo, isso, de que aí você então tem que cuidar do seu próprio negócio, aí você tem que ser multi, então. É E aí a verdade. pessoa que, não, gente, eu não quero. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, Jéssica, você não é ambiciosa. Você não quer fazer uma coisa assim. Não, mas você tem que ser ambiciosa. Você não quer ganhar um prêmio na Broadway? Não. Mas como? Então, assim, por um lado, acho que existe algumas travas culturais que também vão deixando a nossa geração um pouco mais... A gente demanda muito realização, satisfação a todo custo e não se conecta com outras coisas que são importantes também. Não quero, a gente discute muito sobre isso, né, no meu grupo. Não sei se eu quero sair da cidade. Como assim? Você não quer sair de São Luís? Gente, eu posso não querer sair de São Luís. Eu acho que isso é até um choque desse modelo antigo, onde esperam que a gente tenha uma profissão única e que a gente siga firme nela. E essa mentalidade nova de que eu posso fazer várias coisas para suprir a minha felicidade também. Aí acaba que esperam que tu faça todas essas coisas e seja extremamente bom em todas essas coisas. E que seja muito feliz o tempo então, inteiro, né? Vamos equilibrar isso. Eu posso ser excelente em algumas coisas e posso ser até ruim em outras. E não antiético, né? Exatamente.